Eu estive a pensar ultimamente sobre tipo a sociedade, a pressão social, essa cena toda e percebi que a maior parte das coisas não faz sentido. Tipo como se tivesse tudo sido rodeado de uma camada ilusória que acaba por nos impedir de ver o que está realmente aí. Nós usamos os veículos errados para a estrada da vida. Vou anotar isso. Então, o problema que eu quero falar hoje é o adulto moderno. Ser adulto é basicamente atingir a maturidade do ponto de vista da sociedade. Quando você é adulto, supostamente já tens idade para cuidar da tua própria vida e atualmente é considerado que essa idade é de 18 anos. Mas, no contexto histórico e cultural, isso varia muito. Por exemplo, no passado, a maioria das sociedades determinava a passagem para a idade adulta com base em eventos específicos, casamento ou a aquisição de mais responsabilidades econômicas. O dinheiro fala alto. Mas hoje, o marco principal que define a maioridade é o número de anos. Mas o verdadeiro significado de ser adulto vai muito além disso. Na verdade, eu penso que ser adulto é como o Zenith. Assim como o Zenith é uma linha imaginária usada para mapear e localizar estrelas e corpos celestes, o adulto é uma linha imaginária usada para determinar quando é que a sociedade pode passar a exigir e a julgar um indivíduo. É verdade que no mundo animal toda a cria cresce até a maturidade e depois se separa da proteção da mãe ou do pai, dependendo da espécie, mas ser maturo e ser adulto não são a mesma coisa. A maturidade, do ponto de vista psicológico, é um processo contínuo de desenvolvimento, enquanto o adulto pode ser visto como uma convenção social, vamos dizer assim. Como eu sei que não tenho nenhum mestrado em psicologia, são só pensamentos, né? Então, pesquisei sobre isso e, ao ler sobre a teoria de desenvolvimento psicológico de Erik Erikson, que abordou o desenvolvimento humano em etapas e tal, ele descreveu a adolescência como uma fase de identidade versus confusão e a idade adulta emergente como uma fase em que os indivíduos ainda estão em busca da identidade e propósito. Então, a maturidade psicológica não coincide ou acaba por poder não coincidir com o adulto social e legal. Uma visão para completar seria Jean Piaget, cujas fases de desenvolvimento cognitivo mostram que o processo de atingir a maturidade é muito mais fluido e não marcado por uma linha rígida como a sociedade impõe, né? Com a maioridade legal. O problema é que os humanos ficam desconfortáveis com o desconhecido. Nós ficamos desconfortáveis, prontos, é assim que nós somos mesmo. Então acabamos por ter que teorizar e quantificar tudo. E é por isso que essa complexidade única, nascida do composto psicocomportamental da racionalidade, eu gosto de abordar a racionalidade como um composto, é por causa dessa racionalidade que temos a necessidade de decidir quando alguém vai se tornar maturo. Então, nós criamos a nossa versão e aí denominamos ela como adulto. Prontos, essa é a minha versão, é adulto. Só que essa necessidade humana de categorizar e quantificar a maturidade é, de facto, uma tentativa de lidar com a complexidade da experiência humana. Psicólogos evolucionistas como Steven Pinker sugerem que a necessidade de categorizar as fases da vida pode estar ligada à nossa tentativa de simplificar interações sociais e tomar decisões rapidamente em um mundo muito complexo. Além disso, o conceito de ser adulto é impreciso porque envolve uma série de variáveis além da idade. Tipo, temos a responsabilidade financeira, a capacidade de tomar decisões, autonomia emocional e isso aumenta. Isso pode ser reforçado por estudos sociológicos que indicam que, por exemplo, na atualidade, muitos jovens demoram mais para atingir esses marcos de adulto
como ter um emprego fixo, casar, ter filhos, o que desafia meio que a noção tradicional de que a maioridade marca a entrada automática no estado de adulto socialmente aceito. Em muitas culturas antigas, a entrada para a idade adulta era definida por rituais de passagem, como iniciações ou eventos específicos que simbolizavam um crescimento psicológico e social. A idade de 18 anos foi escolhida em grande parte por convenções legais, mas não tem necessariamente base em uma transformação psicológica ou biológica uniforme. Esse é o problema. Enquanto o adulto, quando foi concebida essa ideia, era decidida através de marcos, né, que tinham a ver com a aquisição de responsabilidade e talvez da capacidade de lidar com essa responsabilidade, atualmente ele é decidido através de uma convenção social e legal. E é aí onde começam os problemas. Lá porque algo é completa e descaradamente inventado, não quer dizer que seja uma coisa má. As divisões administrativas são um ótimo exemplo. Elas são total e completamente inventadas, mas servem de alguma coisa. Olha, eu nasci em Luanda, lá no Rangel. Aí está a utilidade delas. Do mesmo modo, o marco de se tornar adulto ajuda para determinar quando o indivíduo pode fazer certas coisas. Ela agora pode conduzir, ela agora pode se casar, pode gerir uma conta bancária, coisas que sem dúvida precisa-se de uma certa idade para fazer, certo? O que eu estou a dizer é que colocar o conceito de ser adulto como algo rígido e inquestionável acaba por sufocar a espontaneidade, os sonhos e a liberdade de viver de forma autêntica. Pessoas são diferentes, elas crescem em velocidades e em campos diferentes. Então, acaba que um sistema rígido é muito disfuncional para seres humanos. E é meio que esse o meu ponto. Ser adulto deveria ser um marco que serve para quem ainda não é adulto se capacitar e viver o seu processo de maturação de forma a chegar a esse ponto com capacidade para lidar com as responsabilidades que lhe são incumbidas. Mas ser adulto atualmente, quem está para ser adulto, para ele é mais sobre esperar para poder ser uma criança com uma carta de condução e com direito de comprar cerveja e cigarro. É por isso que atualmente o adulto se tornou meio como uma doença. É porque ele é um ponto de partida, mas está a ser tratado como se fosse um ponto de chegada. É porque atualmente já existe a ideia entre várias pessoas de que acordar todos os dias para ir para um trabalho que você odeia e repetir a mesma rotina que você detesta é ser adulto. Em muitos cenários, o adulto é visto como aquele que deve se encaixar nas expectativas da sociedade, ter estabilidade financeira, seguir uma carreira, cuidar de casa, etc. No entanto, essa visão de adulto não é mais sinônimo de crescimento, mas sim de conformismo e muitas vezes de frustração. Esse sentimento de prisão na rotina pode ser explorado com base no que Albert Marcuse escreveu sobre a sociedade industrial. Ele fala sobre como a sociedade moderna, especialmente em tempos de capitalismo avançado, tende a transformar a liberdade individual em uma espécie de farsa em que as pessoas estão presas em suas rotinas diárias, trabalhando sem paixão, sem verdadeira criação ou liberdade. Ele vê isso como uma forma de repressão do potencial humano, o que está intimamente relacionado à crítica de que o adulto deixou de ser uma fase de crescimento e se tornou uma fase de morte simbólica. Bem, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ser adulto não é morrer por dentro ou viver numa rotina desgraçada porque tem de ser. Isso é só uma desculpa. Uma vez a minha sogra